Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Continuando as partidas imortais dos grandes jogadores, vou trazer agora talvez o maior atacante de todos os tempos, Mikhail Tal, o mágico de Riga. Nossa, pessoal, pensa o Tal tem tanta partida que é imortal. Eu separei uma, mas acho que pelo jeito eu vou ter que trazer mais, porque na literatura que eu procurei tinham várias partidas dele consideradas imortais. Essa daqui é uma, depois pelo jeito eu vou ter que trazer mais. Mas vamos lá, essa partida ele jogou em 1965 contra Bent Larsen. Bent Larsen era um jogador dinamarquês muito forte. Por vários anos ele foi um dos maiores xadristas do campeonato europeu. Ele sempre é um candidato constante, mas não tinha muita sorte nos mundiais. Tal, acho que dispensa apresentação, mas Tal foi campeão mundial de 60 e 61. Ele é o mágico de Riga, o apelido dele. E ele é considerado por muitos como o maior atacante do xadrez mundial de todos os tempos. Mas bora lá, vamos à partida. Tal tá de brancas, Larce de negras. Tal saiu com E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4, E6, cavalo C3, D6, bispo E3, cavalo F6, F4, bispo E7. Tal está reparando que Tal está levando as peças da ala do rei que ele está avançando. Provavelmente ele vai rocar grande e vai partir para ataque, fazer o que ele mais sabe. Né? Dama F3 claramente, agora já dá para perceber. Rocou pequeno Larsen, Tal rocou grande e agora vamos que vamos. Dama C7, cavalo de DB5 atacando a dama, dama B8, G4, começou a avançar. A ala do rei inteira vai. A6, cavalo D4, cavalo por D4, bispo por D4. Podia ser também, ó, torre por D4. Daí E5, torre ia voltar. Ou podia ser aqui E5, F por E5, bispo por G4, dama G2, D por E5. Geralmente você, que nem essa daqui, se não tivesse esses peões e desse para entrar em H, talvez até fosse louvável se pegar de torre, mas sinceramente eu não pegaria. Eu não usaria essa variante não, porque a torre vai ser atacada por todos os lados, aí a torre no meio, ela não tem muita mobilidade, ela só pode ir para, teoricamente nesse momento, para a ala da dama, que pelo jeito não é muita intenção do Tal, então ele não fez essa jogada. Ele jogou aqui mesmo, B5, e Larce segue a regra, um ataca de um lado, ataca numa ala do outro, responde na ala. Um ataca na ala do rei e outro na ala da dama. G5, cavalo D7. A branca aqui tá melhor, né? Bispo D3, as brancas estão muito mais ativas. Os dois bispos, típico do Tal, para quem gosta. O Tal gosta de sacrificar. Tem outra partida que eu acho que é imortal dele, o Brick, ele sacrifica os dois bispos em cima do roque adversário. Assim, o que está tendo, por exemplo, se você pegar o Tal, está ativando todas as peças, mas o Larsen, as torres estão praticamente paradas, não fazem nada. O bispo também, ele não sai com o bispo, ele está super atrasado no desenvolvimento das peças. E o Tal já está pronto para dar mate lá, né?
Jogou B4. Jogou cavalo D5. Sacrificando, começou o festival de sacrifício do tal. Sinceramente, que fala assim, olha, se o tal sacrifica, eu ficava com o pé atrás. Né? E por D5. E por D5. F5. É para repelir a dama E4, né? Que ia ameaçar mate lá, né? Com F5 ele repele. Mas podia ser interessante. Ele podia ter jogado cavalo D5, bispo por H7, rei para H7. Imagina o bombardeio. Esse é típico do tal, né? Isso daqui é uma variante, tá? Dama H5, cheque, rei G8, bispo G7. Isso é típico do tal. Essa variante é a que eu gosto. Rei G7, dama H6 mais, rei G8, G6, F por G6, dama por G6, rei H8, dama H5, cheque, rei G7, torre da H1, cheque, e a casa vai cair. Isso seria típico do tal, né? Tem uma partida que eu vou trazer para vocês que ele faz isso mesmo. Mas esse daqui é só uma variante, tá? Que G6, essa daqui é outra, né? Ele poderia responder assim, né? Torre de D1, bispo D8. Olha que coisa, as peças do Lars estão todas lá atrás e o tal está tomando conta da partida. Desse jeito não vai durar muito essa partida, não. Vamos voltar na partida. Torre de D1. Aqui podia também ser assim, ó, G por F6, bispo por F6. Dama E4, ameaçando de novo mate. Mais jogou isso daqui, jogou torre F7. Esse daqui foi um lance ruim, depois disso vai ser um bombardeio, né? Porque ele poderia tirar o bispo, jogar. E daí ameaçar ganhar com H4. Agora vai ser. E dama B7. Agora jogou H4. Agora vai. E agora G6. Ele jogou H4, mas ele poderia avançar com G6, né? Talvez seria até mais matador. Talvez não, seria. Bispo B7. Agora que ele começou a sair com o bispo, tá meio tarde, né? Bispo F5, bispo F5. Torre por F5. Torre E7. Cavalo E5. Dama E4. Dama F8. Daquele, se a dama pegar a torre pega a dama. Mas vamos ver, mas eles poderiam ter jogado. Ele poderia ter jogado rei F7, torre por torre, cavalo por torre, G6, H por G6, dama por G6. E aqui ia ser difícil, né, cara? Eu tenho que defender com a dama. Ia ter que vencer a dama e esse peãozinho ia acabar avançando. O bispo está bloqueado. Agora ele pode capturar o peão, mas ó, a torre está aqui parada desde o começo do jogo. Não fazendo nada. O tal está com peça a menos, só que está tudo ativo as peças do tal. O Lars tem mais material, só que as peças dele não estão todas ativas. Acho que jogou F por E5, podia ter jogado torre por B7,
Aqui é da torre F4, dama E2, torre por D4, bispo, né? Mas vamos lá, voltando à partida. Torre F4, dama E3, torre F3, dama E2. Seria mais fraco isso daqui, né? Se fosse torre por B7, torre E3, bispo por torre e D por E. Mas vamos voltar à partida. Dama por E2, dama por E7. Trocaram as torres, cada um pegou a do adversário e pronto. Dama E5, torre E1, cravou a dama. Torre D8. Então, as negras estão fracas nas casas escuras, né? E por aí que o tal deveria atacar, né? Ó, torre por E5. Lá vem tal. Dama D6. Podia jogar também dama F7. Dama F7. Rei F7. Para ver se livrava um pouco da pressão, né? Mas não tá afim de trocar, não. Dama F4. Aqui tá arriscado a jogar a dama aqui, né? Rei F8. Afasta a torre 8. Porque antes dava para dar um golpe. Dama E4, B3. Ah, por B3 está na cara que vai jogar torre F1 lá. Cheque. Dama D2. Dama B4, cheque. C3. Não, isso daqui seria pior, porque ó, ia dama E4. Torre por E4. Bispo por D5. Não seria uma ação muito boa, porque ia ficar 5 peões contra 3 e ia cair mais ainda se bobear. Aí jogou dama D6, bispo C5, queria deslocar a dama, tirou a dama dali, dama C5, torre 8 cheque, voltou. E agora não tem muito para onde correr não. Cheque. E acabou, né? E o Lars se abandonou. Por que abandonou? Porque não tem para onde sair, não tem mais nada. Ele não pode capturar a dama. Ele não pode capturar a dama porque tá cravado. Se capturar, vai que cheque. Se ele capturasse a torre com cheque, essa torre ia capturar, a dama capturava e mate. Não tem, a partida acabou. O tal com menos material como sempre. Mas acabou o jogo. Jogando como nunca. Então essa é uma das imortais do tal. O tal tem muito. Aquela da variante que eu mostrei dos dois bispos sacrificando, tem uma partida dele maravilhosa, que eu vou procurar ela. Eu vou lembrar com quem ele jogou. Essa partida maravilhosa também para trazer para vocês. Mas obrigado, pessoal. O tal realmente tem as partidas mais lindas de sacrifício. Os sacrifícios do tal são assim maravilhosos, né? As partidas dele, assim, de coisa, não tem pra ninguém, não. Os sacrifícios que ele faz, cara, são impressionantes. Ele é um baita jogador.
Mas valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Até mais.